escultor dentro da igreja. Eu quero levar vocês primeiro no lado interior, tá bom? Por favor, vem comigo por aqui. Ó, chiquinhos e chiquinhas, hein? Ó, fazendo trabalho. Animal assim ou não? Oi? Esses deuses tinham cara de animal? Não, Não necessariamente. não necessário. É forte demais, hein, meu pastor? Muito forte. Puxa, é fazer uma tudo normal, né? explanação. Eles não, pra eles aqui não. É, eles não entendem pra nós. Olha isso. O meu amigo Paulo, Ele mora em volta. Olha aqui. Nós vamos deixar para meditar mesmo, porque é muito corrido. Deixar para meditar nosso culto da noite, tocante as coisas espirituais. Essa é a estátua original? Não. aí, Vamos chegar mais um pouquinho, por favor. Mais um pouquinho. Vamos ajudar o Bia a colocar a voz. Sejam bem-vindos na igreja de Pérgamo, a primeira igreja que a gente vai conhecer, que atualmente tem um prédio físico. Como eu expliquei no ônibus, temos 7 igrejas, mas todos são os lugares, os sítios arqueológicos. Nas outras cidades que eu vou levar vocês, a gente não vai ter a oportunidade de ver ruínas de uma igreja. Esse é o único lugar que eu posso mostrar a vocês uma igreja física, pelo menos tem algumas estações diferentes. A igreja daquelas outras cidades, infelizmente, não sobreviveu até hoje, só tem base dessas igrejas, que eu vou conseguir indicar para vocês, tá bom? O prédio que nós visitamos tem 3 níveis, gente, 3 partes diferentes. Inicialmente, quando eles fundaram um templo aqui, era um templo que foi dedicado a uma deusa Egito. Ela se chamava Isis, ou Serapis, tem 2 nomes diferentes. Quando estamos nessa parte dessa igreja, teve uma estátua muito grande que tem rosto de leão. É uma estátua de Isis, a Serapis. E esse templo foi construído aqui nesse espaço no século V a.C. Vocês podem perguntar por que aqui teve um templo de Egito, porque foi o Império Romano. Essa foi uma técnica dos romanos que moravam aqui. No Império Romano, particularmente pelos romanos, religião não é uma coisa muito espiritual, gente. É uma coisa um pouquinho mais comercial. Era um império muito grande. Pérgamo antigamente foi uma parada muito próspera, que teve vários mercados grandes. Aqui eles celebraram várias cerimônias religiosas do paganismo, muitos festivais diferentes, e por isso foi um lugar muito visitado pelos egípcios também. E os romanos fizeram isso de propósito. Eles colocavam aqui um templo pequeno, que foi dedicado a uma deusa egípcia. Quando um egito visitava esse lugar, ele ou ela teve a oportunidade de passar tempo nesse templo, gastando dinheiro, fazendo compras, coisas assim. Então era uma escolha estratégica que eles fizeram, colocando aqui um templo de uma deusa que se chamava Isis e Osías.
Nós sabemos que esses templos gregos ou egípcios têm uma ordem muito mais diferente. Quando esse lugar foi um templo, não teve essa construção. Era uma construção muito menor, diferente, tá bom? Era pequeno. Teve um altar no centro para entrar e para fazer um sacrifício na deusa Geossiris. Aquele estátua que vocês podiam ver no lado exterior, no lado interior essa estátua está vazia. Uma monja de Síris, o Serapis, entra dentro dessa estátua e fala. Parece que a estátua está falando durante a cerimônia deles. Era uma técnica que eles usavam nessa época. Desse templo que eles construíram inicialmente, não sobreviveu muita coisa, só tem bases, como vocês podem ver. Vocês já perceberam que o pátio desse lugar, o jardim, também tem várias peças de mármore, coisas pequenas assim. Tem alguns sarcófagos que eles usavam como cemitério, tem algumas pedras que eles colocavam no cemitério também. Todas são as coisas que os arqueólogos encontraram naquelas excavações. Eles deixavam assim um espaço aberto, tipo um museu ar livre, pelos visitantes que chegam. Então, inicialmente era um templo de Isiris, uma deusa do Egito, no século V, quando foi construído. Nós sabemos que quando chegamos no século I a.C., aqui teve algumas outras comunidades dos judeus. No mesmo espaço eles também construíram sinagogas. Nós sabemos que a primeira comunidade cristã que morava aqui usou aqueles sinagogas para reuniões deles. A igreja atual, que vocês podem ver aqui no mesmo espaço, foi construída no século V depois de Cristo. Como explicamos no ônibus, no século IV, Constantin, fundador de Constantinopla, liberou o cristianismo. Nessa época, a partir desse século, os cristãos tiveram a oportunidade de construir as igrejas e aqui eles fundaram essa Basílica Vermelha. Os muros que vocês podem ver ao redor de nós, antigamente pertencem a essa basílica que foi construída no século V. Era uma basílica que eles dedicaram para São João Evangelista, que foi fundado nesse espaço. Do século V até o século XI, durante 600 anos, esse prédio funcionou como uma igreja. No século XI virou uma mesquita. Quando saímos, eu vou mostrar alguns minaretes para vocês. Eles colocaram alguns minaretes. Quando o espaço foi uma igreja, era muito mais diferente, gente. Lógico, teve várias cúpulas que ficavam em cima. O altar da igreja foi localizado lá, no local que vocês podem ver. A entrada foi a entrada que nós entramos. Sempre foi feito com tijolos vermelhos. Por causa disso também a construção se chama Basílica Vermelha. Essa é a arquitetura típica dos bizantinos, sempre usam tijolos pequenos, como vocês podem ver. Nessa parte teve 6 janelas, na outra parte teve 6 janelas, tem um comprimento de mais ou menos 82 metros e uma largura de 72, o prédio original que eles construíram no século V. Hoje desse prédio só temos aqueles muros. Esse que vocês podem ver no chão, esse segundo nível que nós estamos agora, pertence no templo Egito, não faz parte da igreja. A igreja ficava em cima, lá embaixo. Por isso tem 3 construções diferentes: o templo Egito, o cristão, a igreja de cristãos, e em cima tem mais um nível, na saída que eu vou indicar, onde tem a mesquita. Bom? Hoje ainda essa construção é considerada como uma mesquita pelos locais. Na saída tem um espaço muito pequeno para fazer orações. Ninguém ora aqui, só tem um quarto assim novo. Quando saímos, eu vamos. Então a primeira comunidade dos cristãos, nós acreditamos que usavam essa igreja, que a gente vai conhecer com vocês. A carta de Pérgamo é uma carta importante por nós. No ônibus eu tentei explicar qual foi a história desse lugar. O primeiro povo cristão que morava aqui também ficava aqui no século I, obviamente depois de Cristo. E no século I, essa região foi um lugar que teve muitas religiões, tá bom? Os judeus moravam num sinagogo. Teve uma comunidade cristã que foi perseguida, porque por eles era proibido praticar o cristianismo. Essa é uma coisa muito importante, vocês têm que lembrar isso, que a primeira comunidade que morava aqui teve uma vida super difícil. Tá bom? Durante 300 anos, eles precisavam morar nessa cidade, numa época que praticar o cristianismo foi proibido. O cristianismo foi perseguido. Nós sabemos que vários cristãos eram matados aqui também. Quando São Paulo visitou aquela cidade, geralmente ele colocou um pastor nessa comunidade, tá bom? Depois ele se move para uma outra cidade. Quando visitamos todas aquelas 7 igrejas, vocês vão entender, todos estão localizados nos pontos estratégicos. E isso não é uma coincidência, tá bom? Eles não escolheram essas cidades assim. A maior distância entre 2 igrejas não é mais que 100 km, gente. De uma igreja para outra,
vocês podem chegar em 2 dias de cavalo. Antigamente não teve carro lá, acho que precisavam de uma viagem de cavalo. E por isso teve uma rede de comunicação entre aquelas 7 igrejas. Eles já sabiam o que acontecia em 7 cidades nessa época, porque já teve uma comunicação escrita. Por isso todos ficam muito perto. Daqui a gente vai para Tiatira, dali vamos para Éfeso, Filadélfia, Laodiceia. Todos estão localizados num lugar muito bem, assim dá para comunicar. Nós sabemos que durante 300 anos eles precisavam praticar o cristianismo nessas 7 cidades, escondido, porque era proibido. Teve algumas pessoas que confessaram o cristianismo que eram matados e martirizados, infelizmente. Temos um martírio muito importante para essa cidade, o nome dele é Antipas. Na letra também a gente vai mencionar de Antipas. Nós acreditamos que antigamente era um pastor dessa cidade. Durante uma cerimônia religiosa dos romanos do paganismo, ele foi forçado para fazer um sacrifício no templo de Zeus, que estava nessa cidade. Ele não aceitou isso e mataram ele, com uma tortura muito grande. A informação que nós temos sobre o Antipas não vem da Bíblia, vem da literatura bizantina, da história, que foi escrita muito mais posterior. Mas isso é muito evidente, muito óbvio que os pagãos antigamente mataram os cristãos. Naquelas cidades teve uma época de perseguição. E por isso temos que imaginar a vida das pessoas, a primeira comunidade que morava aqui, os cristãos. É uma religião nova, ninguém sabe nada sobre essa religião, ou tem uma informação muito errada. Vocês podem ver a literatura que foi escrita pelos romanos. Eles mencionam o cristianismo dessa religião nova, geralmente de uma maneira muito mais pejorativa, não entendendo o cristianismo. Então, no mesmo local, eles moravam com esse povo romano, que não aceitou essa religião nova, perseguindo essa religião. Tem judeus, entre sinagoga e igreja existe uma outra competição diferente. Porque no começo os judeus pensavam que era o judaísmo, que era a religião que eles tinham, depois o cristianismo virou uma coisa diferente. Também tem religião oficial do Império Romano, paganismo, no mesmo espaço. Então era uma época muito complicada para os cristãos que moravam aqui. Podemos ler a carta de Pérgamo. Quer ler por causa da... Vai olhar a Bíblia. Não, você lê, mas não lê aqui não. Apocalipse 2:12. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: Isso diz aquele que tem espada aguda de 2 gumes. Sei onde habitas e aonde está o trono de Satanás, mas retens o meu nome e não negaste a minha fé, mesmo nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, qual foi morto entre vós onde Satanás habita. Entretanto, algumas coisas tenho contra ti, porque tens aí os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensina Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, produzindo a comerem das coisas sacrificadas a ídolos e a se prostituírem. Assim tens também alguns, de igual modo, seguem a doutrina dos nicolaítas. Arrependa-te, pois, ou senão virei a ti em breve, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei do maná escondido, lhe darei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Então, aqui vocês no ônibus, depois eu quero falar mais sobre o significado daquelas, mas os pontos mais importantes que nós queremos chamar a atenção. E o primeiro são heréticos que moravam nessa cidade. A gente tem informação sobre o Baalbek, também temos informação sobre Nicolaitas, uma comunidade herética que morava aqui. São referências sobre aquela competição das religiões que eu mencionei para vocês. Também Antipas está mencionado como martírio nessa cidade. Depois do ônibus a gente fala mais, tá bom? Só queria falar que essas letras bíblicas que a gente vai ler não são documentos religiosos. Para mim, também tem muita informação preciosa sobre a história desse lugar. Tem várias referências. No ônibus vamos falar sobre isso também, onde não tem chuva. Podem tirar fotos, gente, agora. E podem sair no outro lado, atrás desse prédio, podem ver algumas ruínas da mesquita dessa cidade. Aqui nesse lado teve a estátua de Osíris, podem tirar fotos. Vamos tirar uma foto do grupo aqui? Vamos tirar uma foto? sim. Vamos tirar uma foto. Fica com a gente.